O cara tá na China, o cara vai vir pra cá com uma milícia de chineses, pô. Eles aí vão invadir aí, vão dominar todo o mercado aí, vão dominar com uma milícia de comunistas maoístas que vão vir tomar o Brasil. E a nossa bandeira jamais será vermelha. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o breve e mais conturbado governo do João Goulart. Bom, antes da gente começar, eu tenho que fazer uma pequena correção. Eu disse no vídeo do Jânio Quadros que o presidente da Câmara dos Deputados era o Carlos Luz, só que eu me confundi na hora de fazer a explicação e o Carlos Luz foi presidente da Câmara dos Deputados na época da crise do suicídio do Vargas. Durante a crise da renúncia do Jânio Quadros, o presidente era o Ranieri Mazzilli, que acabou recebendo a carta de renúncia do Jânio. Bom, o Jânio, a gente tem algumas explicações. Se você perdeu os motivos que levaram o Jânio à sua renúncia, dá uma olhadinha no vídeo de Jânio Quadros. Só que o Jânio, ele tinha uma esperança no coração dele, né? Ele tentava dar um autogolpe, né? Para ele voltar com mais poder. Porque ele sabia que uma parte dentro do exército era contrário ao João Goulart, uma parte da imprensa, aliás, a maior parte da imprensa era contrária ao João Goulart, e aí ele tinha essa esperança de que o Ranieri Mazzilli ia aceitar sua carta de renúncia, só que na realidade ele ia falar assim, não, presidente, continua aqui com mais poderes, a gente inventa uma PEC aqui, a gente aumenta o poder do presidente e você continua. Só que isso não aconteceu, porque o governo dele foi desastroso. No dia 25 de agosto começa a movimentação, porque o vice era o João Goulart. Onde que estava o João Goulart? Em viagem oficial, a pedido do próprio Jânio, na China comunista. E aí, a notícia vai chegar pro João Goulart e ele vai começar a preparar o seu retorno pro Brasil, né? Só que paralelo a isso, aqui no governo vai se formar uma junta militar e vai querer impedir de tudo que é jeito o João Goulart. Porque legalmente a Constituição determinava que se o presidente renunciar ou ficar impossibilitado de governar por algum motivo, quem assume é o vice. E aí parte da cúpula do exército vai se mobilizar para impedir a posse do João Goulart. Porque o cara era visto como comunista. O cara tá na China. O cara vai vir pra cá com uma milícia de chineses, pô. Eles aí vão invadir aí, vão dominar todo o mercado aí, vão dominar com uma milícia de comunistas maoístas que vão vir tomar o Brasil. E a nossa bandeira jamais será vermelha. É uma bobagem, né? E aí as forças militares vão se aglomerar para justamente impedir a chegada do João Goulart. Dentro do exército também você tinha uma força mais legalista que apoiava a manutenção da Constituição de 46. Por outro lado, você tinha também a imprensa que já tinha colocado bastante lenha na fogueira para queimar a reputação do Jango, né? O Jango era visto por parte desses membros do exército, a imprensa e parte das elites do Brasil como sendo uma figura de cunho comunista, o que era uma bobagem, forjou-se essa identidade, né? E essas forças já estavam meio que articuladas desde 54, quando eles tentaram derrubar o Vargas. E aí, no Rio Grande do Sul, o genro do João Goulart, que era o Leonel Brizola, ele vai formar ali no Rio Grande do Sul, ele vai pegar seus poderes como governador e vai formar a rádio, a Voz da Legalidade, e vai começar a fazer transmissões ali naquela semana, no final de agosto de 61, para justamente falar com o povo e falar assim, nós vamos resistir militarmente até que as forças, que a Constituição seja mantida. O que acontece? O exército, parte liderada pelos golpistas, né, Odílio Denis, principalmente, vai mobilizar o comandante do Terceiro Exército. O que era o Terceiro Exército? É um conjunto de forças militares que estava localizado ali na região sul, até por uma questão estratégica, e até por uma tradição aí militar aí que vem da Guerra do Paraguai, né, de concentrar a maior parte das forças militares brasileiras ali próximo da tríplice fronteira entre Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, ele vai mandar uma mensagem para o coronel Machado Lopes e fala assim, ó, vai lá e derruba esse outro comunista safado que tá falando bobagem, porque esse país nós não admitimos comunistas. Os comunistas têm que ir para Cuba, têm que ir para Venezuela, têm que ir para China. A gente não quer saber desses vagabundos aqui. E aí o Machado Lopes, ele vai até a sede do governo, onde era a sede da Voz da Resistência, a Voz da Legalidade, liderados pelo Brizola, e o Brizola já estava preparado para trocar tiro com esse pessoal do Terceiro Exército. O Brizola falou, não vamos ceder um único centímetro, a lei tem que ser cumprida integralmente. O Machado Lopes, ele chega para conversar com
o Brizola, e ele vai e se junta à força legalista. Então aquela semana de agosto e o comecinho de setembro de 61 será uma semana bastante tensa. Uma semana bem tensa porque o Brasil estava à beira de um confronto entre essas forças legalistas, que era parte das Forças Armadas, o jornal da última hora que ainda apoiava a posse do Jango, e as forças ali ligadas ao PTB. Enquanto isso, o João Goulart vai receber algumas visitas ilustres lá na China e vão falar para ele, ó, toma o caminho mais longo que a gente está tentando resolver isso aí para você poder assumir o poder sem ter muitos problemas. Vamos tentar ter uma mediação, sem muitos conflitos. A palavra de ordem é moderação, porque todo mundo já te vê como um comunista. Então, se você ficar inventando muita moda, o pessoal não vai te deixar assumir o poder e vão te prender assim que você chegar no país. O Jango, então, ele começa a fazer uma viagem bem longa de retorno ao Brasil. E aí, a força legalista, junto com a resistência civil e tudo mais, vão começar a fazer uma pressão. O parlamento, com o apoio do Ranieri Mazzilli, vão aprovar a emenda à Constituição, que era a emenda do parlamentarismo. E aí, em setembro de 61, o Jango vai retornar, no início de setembro de 61, 2 de setembro, se a minha memória não falha, e ele assume como presidente. Só que no parlamentarismo, quem tem o poder real é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro acaba tendo mais funções do que o presidente. E o Brasil passava por um problema sério econômico, que já vinha desde o Dutra, né, e foi se agravando com o passar do tempo, né, durante o segundo governo do Vargas, durante o governo do JK, depois da construção de Brasília, o calote no FMI, e as tentativas de planos econômicos que falharam até aquele momento. Então, a solução era urgente, era para ontem essas mudanças. Instala-se o parlamentarismo. Essa, inclusive, é a segunda vez que se instala o parlamentarismo no Brasil. A primeira vez foi lá no Segundo Império. Se você perdeu aí, dá uma olhadinha no vídeo. E o que acontece? O Jango, então, ele retorna, ele assume como presidente e essas forças já estão de olho. Se ele tentasse fazer qualquer mobilização, a gente entra como com a Lei de Segurança Nacional. O parlamentarismo não consegue resolver os problemas. A gente teve 3 gabinetes parlamentaristas. O primeiro foi formado pelo Tancredo Neves, que era do PSD, e parte dessa mobilização, o parlamentarismo foi instalado às pressas como um regime para impedir que o conflito se alastrasse, a treta se alastrasse. Então o parlamentarismo ele não vai resolver os problemas reais, e a PEC determinava que em 65 tivesse um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, para que se o parlamentarismo fosse mantido ou não. E o curioso é que a emenda parlamentar para 65 era depois do fim do governo do Jango. Lembrando que a Constituição de 46 ela não permitia a reeleição. Então o Jango ele não poderia tentar se reeleger em 65. Então, com o plebiscito, mesmo que a galera voltasse o parlamentarismo, ufa, nos livramos de um comunista safado se ele acabar com as nossas coisas. E aí em janeiro de 63 ocorre o plebiscito, e 9 milhões de eleitores brasileiros votam a favor da volta do presidencialismo. Ou seja, o parlamentarismo não deu certo, porque o Brasil era um país republicano de tradição presidencialista. O João Goulart ele assume em 63 como presidente, agora de fato, e ele vai começar a tentar implementar e resolver os problemas do Brasil. Para tentar resolver os problemas econômicos que eram gritantes, inflação, desemprego, aumento no custo de vida, e os problemas reais como a questão da terra, a questão das desigualdades urbanas, e uma série de reformas que eram importantes, vão ser encabeçadas por 2 ministros ligados ao João Goulart. O primeiro era o Santiago Dantas, que foi o cara que idealizou a política externa independente que o João Goulart mantém no seu governo, naquela ideia de sair daquela bipolaridade, principalmente sair da quase que obediência automática aos Estados Unidos. E ao mesmo tempo ele também coloca o Celso Furtado. E em conjunto eles lançam o Plano Trienal. O Plano Trienal era aquela ideia de vamos tentar resolver os problemas econômicos dentro desses 3 anos, né? 63, 64 e 65, certo? Na sequência, o Plano Trienal pensava algumas reformas que incomodariam alguns grupos brasileiros, certo? Ele pensava a reforma administrativa, a reforma política, a reforma bancária e tributária, a reforma agrária e a reforma urbana. Então, seriam reformas que mexeriam com estruturas de poder que já estavam consolidadas há muito tempo, né? A gente falou
que a Constituição de 46, por exemplo, no quesito da reforma agrária, ela não era lá muito clara, né? Se deveria ter indenização para a galera que perdesse as suas terras. Não ficou muito claro isso, então rolava um impasse. Parte da opinião pública apoiava a reforma agrária com indenização, esse detalhe é importante. E paralelo a essas demandas de reformas, que o Jango chamava de reformas de base, você tinha outras vertentes dentro do governo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aí no canal. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.